Bom dia, irmãos. Hoje, domingo, dia 4, né? 4 de abril, onde nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. O tema da nossa lição hoje, nossa lição a 14, é Perdidos e Achados, o Evangelho pregado aos marginalizados. O contexto, né, que Jesus prega essa mensagem, ele estava ali no meio de publicanos, no meio de fariseus, e ele ouve as pessoas criticando ele, falando assim, ele come com pecadores, ele se associa com pecadores, ele está sempre envolvido, né, com esse tipo de pessoas. E nesse contexto ele aproveita, né, de ter ouvido essa situação e lança 3 parábolas. As 3 parábolas, a primeira é a parábola da ovelha perdida, que todo mundo conhece muito bem, o pastor, né? Nosso texto bíblico está lá em Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao 32. Depois vocês leiam em casa. A história é bastante conhecida, né? A história dessa parábola, que o pastor tem 100 ovelhas e uma se perde. E ele sai à procura dessa ovelha no campo. E ele começa a contar essa parábola ali, que o pastor saiu a procurar essa ovelha perdida. Mesmo tendo 99 ovelhas no aprisco, ele se preocupa com aquela ovelha e sai a procurar pelo campo. E ele não descansa enquanto ele não encontra. Quando ele retorna com a ovelha, ele chama todos e se alegra e diz para se alegrarem com ele porque ele achou a ovelha perdida. Aí, em seguida, ele já propõe a outra parábola, que é a parábola da dracma perdida. Aí ele conta a história, né, da mulher que está dentro de casa e ela perde a sua dracma. A dracma era um colar com 10 moedas. E em cada moeda, é uma moeda grega, né, que tinha o rosto do imperador, em cada uma entalhado, em cada moeda dessa. E esse colar possuía 10 moedas. E ela sente falta dessa moeda e sai a procurar também esse colar dentro de casa. Então diz que ela acende a luz, a lamparina, né? E começa a varrer a casa, a procurar, e ela não descansa enquanto ela não encontra essa dracma. E depois que ela encontra, ela se alegra. E ela chama as amigas e faz festa e fala, olha, se alegrem comigo porque eu encontrei a minha dracma perdida. E a terceira parábola em seguida que Jesus conta, né, elas são lineares, uma após a outra, ele termina uma, começa com a outra, é a parábola do filho pródigo, né, ou a parábola do filho perdido, né. Pródigo significa esbanjador. E nessa parábola também, que é muito conhecida, nós vemos o filho que chega para o pai e fala que quer a parte dele da herança. E sabemos que ele sai, gasta tudo, vai para uma terra distante, usufrui todo o dinheiro que ele recebe do pai, gasta absolutamente, né, os bens que ele recebeu e fica sem nada. E depois começa a trabalhar cuidando de porcos e depois, se vendo naquela situação miserável, ele desejava comer até a comida dos porcos, né, de tão miserável que era a situação que ele se encontrava, que ele pensa ali com ele mesmo que ele precisa retornar. E ele pensa assim, poxa, na casa do meu pai os empregados têm pão e fartura e eu tô aqui vivendo mendigando, né? Assim, totalmente desprovido de tudo, de um local de abrigo, de tudo. E ele, consciente da situação dele, ele pensa, vou pedir ao meu pai para me tornar um empregado seu. E ele, naquele pensamento dele, ele se volta e vai em direção à sua casa. Quando ele está chegando, ele já está o pai lá já no caminho à espera, né? Aquele pai deveria ficar ali todos os dias já aguardando o retorno do filho, porque com certeza ele sabia que o filho iria retornar. E quando ele chega, ele encontra o pai ali de braços abertos. E antes mesmo dele pedir desculpas,
e falar tudo o que aconteceu para ele, o pai já o recebe de braços abertos e já manda preparar aquele novilho lá cevado, manda ele tomar um banho, se trocar e coloca vestes novas nele e põe um anel no dedo e chama os empregados e chama todo mundo ao seu redor e fala: venham, se alegrem comigo, porque o meu filho estava morto, mas ele reviveu. E o irmão mais velho, que estava trabalhando no campo, vendo aquela festa acontecendo ali, pergunta: o que está acontecendo? E um dos empregados fala para ele: o seu irmão retornou e seu pai, né, está fazendo uma festa. E ao invés do filho se alegrar, o filho se aborrece e fala para o pai que o pai nunca deu um cordeiro cevado para ele. Então, esse é o contexto, essa história, né, que todo mundo já conhece bem, mas vale a pena a gente relembrar para que a gente possa seguir entendendo tudo o que aconteceu. E dentro desse contexto, quando Jesus começa a falar, qual era o grupo de pessoas que estavam ali ao redor dele? Eram os fariseus, que eram aqueles legalistas, aqueles que cumpriam a lei, que se achavam melhores do que os outros, que se achavam superiores aos outros, tanto que eles estavam criticando Jesus. Por que você está comendo com pecadores, né? Então, quando Jesus conta essas 3 parábolas, o que ele está mostrando para eles? Eles conheciam, né? Eles conheciam muito bem a Bíblia, eles conheciam muito bem as Escrituras. A Bíblia, no caso, não existia naquela época, né? Mas a palavra, né? Eles já conheciam o contexto, já conheciam o que estava escrito nos profetas, eles conheciam Ezequiel, e eles conheciam Isaías, e eles conheciam Salmos, eles sabiam que Davi tinha escrito, que Davi já tinha escrito lá que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E era um contexto que eles conheciam, esse contexto, como vamos dizer assim, esse contexto de cuidar de ovelhas, esse contexto de pastoreio, isso era algo normal para eles. E dentro desse contexto, ele aproveita o conhecimento que eles tinham, né, e faz eles pensarem que ele veio para esse tipo de pessoa. Ele veio para os pecadores. Eles chamavam pecadores a todas as pessoas que não seguiam tudo aquilo que eles seguiam, não seguiam a lei ali à risca. Então eram marginalizados, os coxos, os doentes, os leprosos, tudo que fosse diferente socialmente era desprezado. E Jesus abraçava essas pessoas e ele falava que ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. E ele, muito com o coração amoroso que Cristo tem, né? Ele quis mostrar para eles o quanto eles estavam sendo hipócritas. Eles estavam se preocupando só em cumprir regras, cumprir leis, porque para um judeu era desmerecido. Eles falavam assim: ainda bem, uma das orações que eles faziam é: ainda bem que eu não nasci nem samaritano, nem judeu, nem samaritano. Então, a oração que ele fazia, corrigindo aqui, era: ainda bem que eu não nasci nem gentio, nem samaritano e nem mulher. Gentio, né, porque ele era judeu, então ele era melhor que os outros, né? E Jesus era judeu também, ele veio para os judeus, mas o evangelho também foi aberto aos gentios. Os gentios são os demais povos, então eles se achavam superiores. E nisso a gente vê um grande assim, preconceito religioso da época, né? Os publicanos também eram os cobradores de impostos, né? Inclusive um dos discípulos de Jesus, Mateus, né? Era publicano, né? Era cobrador de impostos. Também eram mal vistos. Por quê? Porque eles cobravam impostos dos judeus. E para eles, né? Eles eram funcionários públicos que iam cobrar deles os impostos devidos. Então eles não eram benquistos também. Mas esse contexto deixa claro para a gente o quê? Que Jesus veio para todos. Ele veio para os publicanos, ele veio para os judeus, ele veio para os gentios e ele veio para as mulheres.
O fato de Jesus já contar uma parábola citando uma mulher, né? Já que eles faziam uma oração dessa aí, vocês já percebem como que discriminavam as mulheres, né? Da época, dentro desse contexto social. Aquilo ali já agrediu, de certa forma, o pensamento deles. Porque, a mulher perdeu a dracma. Essa dracma, né, era um colar de dracmas, um colar de moedas. Ele era dado à mulher pelo noivo, era um dote, né, que ela recebia. Então, aquilo ali demonstrou também que ela teve um descuido, né, ou talvez pode até ter arrebentado de certa forma sozinho, mas demonstrou um desleixo dela. E ela seria mal vista, tipo assim, ela é o anel, como se fosse um anel de noivado para ela. E no dia do casamento, como que ela iria se apresentar com esse colar faltando uma dracma, né? Ele tinha perdido 10% do seu valor. E esse valor não é só o valor financeiro, não é? Porque uma dracma valeria hoje, mais ou menos assim, para a gente ter uma noção, em torno de R$ 500. Então vamos colocar aí que seria um colar de R$ 5.000 e perdeu 10% do seu valor. Então ele estava valendo R$ 4.500. Mas não é só o valor financeiro. Uma joia, ela não se mede pelo valor financeiro. Ela se mede pelo valor sentimental também, né? Aquilo ali seria a apresentação dela. Quando a gente tem o hábito de ficar noivos, né, e recebe um anel, eu tenho o meu anel aqui de noivado, né, que eu guardo com carinho também, cuido dele. E como que ela apresentaria? Ela já se mostraria o quê? Uma mulher desleixada, uma mulher que não era cuidadosa. Isso já poderia denegrir a imagem dela perante a sociedade. Então, quando ela encontra a dracma, aquilo ali simboliza que ela procurou diligentemente, ela queria muito encontrar e chama as amigas e vem e comemora com ela. Então, o que a gente pensa nisso aí? Jesus faz a gente pensar. Faz a gente pensar o seguinte: se você está no aprisco, né? Nós vemos aqui ele na figura do pastor, né? E na figura do pastor, o que nós temos? Nós temos Jesus Cristo, que é o bom pastor. Jesus Cristo que dá a vida pela sua ovelha. Não importa que é uma só. É 1%, uma ovelha é 1% de 100. Mas não é pela quantidade também, mas sim pelo valor sentimental. Para ele, sendo 1%, para a mulher a dracma era 10%, para o pastor era 1%. E para o filho pródigo? O pai do filho pródigo? O filho perdido representava 50% do que ele tinha. Ele tinha 100%, ele tinha 2 filhos. Quando um se perde, ele está perdendo 50%. Quando uma dracma se perdeu, foi 10%. E quando a ovelha se perdeu, foi 1%. Mas a gente pode medir as coisas pelo valor simplesmente quantitativo? Não. As coisas não são medidas só pelo seu valor financeiro, ou pela sua quantidade, ou pela sua qualidade, né? Existem valores sentimentais aí. E Deus propondo essa palavra, Jesus Cristo propondo essas palavras, ele quer mostrar que uma alma é valiosa demais. Deus, como filho, ele é o pastor que dá a vida por nós. Ele quer nos proteger, ele quer nos guardar dentro do aprisco, né? Dentro do aprisco, né, do mundo, nós somos ovelhas, o nosso pastor é Jesus Cristo. E nós somos guardados e protegidos por ele. Dentro de um âmbito menor, dentro de uma igreja, nós também somos protegidos pelo nosso pastor espiritual aqui, terreno, né? Que também tem cuidado de nós, que zela pelas nossas almas para que a gente não se perca. Então, dentro de um espaço menor como uma igreja, nosso aprisco menor, nós também somos zelados. O que acontece com a ovelha quando ela se perde? A ovelha, quando ela se perde, ela vira alvo de lobos. E ela fica sujeita não só às intempéries ali, a todos os adventos de frio, chuva, de tudo, né? De animais, de insetos, de sofrer várias coisas, doenças, mas ela fica largada, ela é um alvo fácil.
Tem um vídeo, tem uma imagem aí, que eu não sei se o Jonatas vai conseguir colocar, de uma ovelha na Austrália que ficou perdida por muitos anos. Quando ela voltou, ela tinha mais de 35 quilos de lã. Porque a ovelha, quando ela não é cuidada, a lã dela vai crescendo. Crescendo, crescendo, crescendo. E quando ela tá solta, largada, que ela não é cuidada, que ela não é tosada, o que acontece com ela? Ela vai acumulando aquela lã, a lã vai ficando suja, vai criando os carrapichos, e assim é o pecado quando vai grudando na gente. Então, quando a gente sai do aprisco, quando a gente sai da presença de Deus, quando a gente sai da igreja, quando a gente abandona a igreja e acha que vai estar melhor lá, que a gente acha que a gente vai ser crente autônomo, tem crente que acha que ele vai conseguir, não, mas eu tô bem com Deus, tô bem com Deus, né? Não preciso de um pastor aqui para cuidar de mim, precisa sim. Todos nós precisamos, nós não podemos viver desgarrados, nós não podemos viver ao léu, nós não podemos viver soltos por aí, porque seremos alvos fáceis para os lobos, porque dentro do aprisco o lobo também vem, dentro do aprisco o lobo vem, ele vem tentar atacar a ovelha. Agora imagine quando a ovelha está solta, quando a ovelha está perdida. E nós somos comparados à ovelha. Por que nós somos comparados? Porque nós não temos esse poder de cuidar de nós mesmos sozinhos. Nós precisamos ser cuidados, precisamos ser tratados, precisamos do alimento físico, precisamos ser ungidos pelo Senhor, precisamos para que o mal não nos toque. E quem cuida de nós é o Espírito Santo. Na história da dracma, a gente vê também a luz ali, quando ela acende a lamparina, aquilo ali representa o Espírito Santo, que traz a luz às trevas, né? Que põe as claras as coisas, né? Que faz com que a gente se ache, que a gente se encontre. E o filho pródigo lá também, nós podemos ver ali Deus como um pai amoroso. Então, o que você tem perdido dentro de algum aprisco, né? Do aprisco do mundo ou do aprisco da igreja? O que você tem deixado se perder? O que você tem deixado sair por aí? Será que é a sua fé que está se perdendo? Será que são as suas atitudes que estão levando você a se perder? Será que são as suas escolhas que estão fazendo com que você se perca? O filho pródigo, ele saiu dissolutamente, né? Mas ele foi corajoso. Ele pelo menos teve uma atitude. O filho que ficou em casa, ele estava tão perdido quanto ele, porque ele estava dentro de casa, dentro do aprisco do lar. Ele estava dentro de casa, mas ele estava tão perdido quanto o outro. E ele cobra do pai: você nunca me deu um cabrito. Você pediu? Qual foi o dia que você pediu? O pai poderia ter falado para ele: eu sou o pai, eu sou dono de tudo. Eu sou proprietário de tudo. Tudo é meu. Mas, como filho, o pai sabe das necessidades do filho, né? Muitas das necessidades. Mas tem necessidades que você precisa dizer, não é? Que você precisa falar, que você precisa expor e falar. Quais são os seus sentimentos? O que você sente necessidade? E às vezes a gente está dentro da casa do pai, a gente está dentro do aprisco, mas é incapaz de chegar para o pai e falar: pai, eu preciso disso. Pai, eu preciso daquilo. Pai, por que você nunca me deu isso? Você sabe que eu preciso disso ou não sabe? Deus sabe. Mas tem coisas que não são necessidades tão grandes, né? Ele tinha tudo ali, ele tinha um alimento, ele tinha veste, ele tinha trabalho, ele tinha um lar com conforto, mas ele sentia falta de outras coisas que ele poderia ter falado para o pai, ou alegrar-se com os amigos dele. Então, às vezes são coisas pequenas que estão fazendo falta para você, mas você é incapaz também de falar, porque Deus se importa com as grandes coisas, mas também Deus se importa com as pequenas coisas. Mas você, como filho, você tem que dizer ao seu pai o que você precisa, do que você necessita. Né? A palavra nem saiu na boca, ele já sabe o que nós vamos falar. Mas é importante que nós façamos a oração. Se fosse assim, ninguém precisaria orar, né? Deus já sabe tudo o que eu preciso.
Não é ser aquele filho pidão, né? Mas ser aquele filho consciente, né? De pedir realmente aquilo que necessita. Hoje em dia a gente está vivendo um evangelho que é muito de prosperidade, disso, daquilo. Não é errado ter dinheiro, não é errado procurar coisas boas pra gente, não é errado você ter um bom emprego, não é errado você viver uma vida confortável. Agora, não é certo também você viver dissolutamente, não pensar no seu amanhã. E tem muitas pessoas que estão vivendo como o filho pródigo, estão esquecendo do amanhã. O que pode acontecer? Quando veio a fome na cidade que ele estava vivendo, quando, né, ele acabou com tudo que ele tinha e ele começou a passar aperto, aí ele se lembrou do que ele tinha lá atrás. E muitos de nós, às vezes, só lembramos de tudo aquilo que nós temos, de tudo aquilo que o Pai tem nos dado, de todas as bênçãos que nós temos, o dia que nós perdemos. Que a gente possa ter essa consciência de não deixar nos perder primeiro, né? Que a gente viva na casa do Pai como o filho que trabalha, o filho que cuida, que zela, mas o filho que dialoga com o Pai, o filho que fala para o Pai que ele quer o cordeiro, que ele quer fazer o churrasco dele, porque com certeza o Pai vai te dar. Ele nos ama, ele tem uma relação com a gente assim. E que também não sejamos hipócritas de esquecer das pessoas, dos menos favorecidos, porque às vezes também a gente está dentro da igreja, vivendo uma vida tão preocupada com nós mesmos, como o filho que estava ali dentro de casa, que não saiu pelo mundo, mas ele está tão preocupado com ele esquece que lá fora tem filhos pródigos, perdidos. E a gente vê isso, né? Quantas pessoas aí perdidas, quantas pessoas precisando. E às vezes a gente é incapaz também de ter dó, de ter compaixão, como ele não teve compaixão do próprio irmão. Ao invés dele se alegrar com o pai e falar, poxa, meu irmão voltou, que alegria, né? Ele fica revoltado. Isso por quê? Porque o ser humano é assim. O ser humano ele pensa muito no quantitativo, né? O que é uma ovelha? O que é uma dracma? O que é metade dos bens do meu pai? A gente está muito preocupado às vezes com o dinheiro. O que vale o dinheiro em certas situações? É errado ter dinheiro? Não. Não é errado. Não é errado. A forma como você usa o dinheiro é que às vezes é errada. De você dar mais importância ao valor financeiro das coisas do que ao valor sentimental. E às vezes famílias se perdem por isso. Você acaba com a sua vida, às vezes, mais preocupado com o ter do que com o ser, né? Nós vivemos uma época agora que é mais importante você mostrar o que você é. A época aí do Big Brother, né? Todo mundo quer ser estrela. Por que isso? A época do evangelho de prosperidade, né? Eu quero que as bênçãos, todo mundo quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Querer as bênçãos de Deus é muito fácil, quem não quer? Ser abençoado financeiramente, né? É o que mais se pensa em bênçãos financeiras, mas nós somos abençoados todos os dias, quando Deus nos dá saúde, nos dá o ar que respiramos, nos dá condições de trabalhar, de levantar, de nos sustentar. Em meio às dificuldades da vida, Deus não nos deixa faltar nada. Então, isso tudo é motivo para a gente se alegrar, para a gente ficar feliz, para a gente agradecer. A gente também está vivendo esse tempo de pessoas que não têm mais gratidão no coração, que esquecem de serem gratas a Deus. Vamos adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não é assim que o hino fala? Então a gente tem que mudar essa característica desse evangelho. Deus vai fazer muita mudança nessa terra, porque nós, como igreja, precisamos saber que para entrarmos diante dele, a gente não vai entrar assim de qualquer forma. Nós precisamos mudar a nossa visão. Viver um evangelho diferente desse que nós estamos vivendo. Nesse período de pandemia, quantas pessoas se achegaram mais a Deus? Mas quantas também se perderam? Quantos se tornaram pessoas, né,
que seriam filhos pródigos aí? Quantas se tornaram filhos pródigos? Quantas se tornaram aí a ovelha perdida que saiu do aprisco? E que a gente possa pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude a ser o filho que Ele quer que nós sejamos, que Ele traga a luz do Espírito Santo, como Ele trouxe lá para a mulher encontrar a dracma, para as nossas vidas, que possamos ser cheios do Espírito Santo, buscar mais a Ele, termos mais afinidade com o Pai, termos mais afinidades com Jesus Cristo no nosso dia a dia, sermos mais cuidados por Ele. Como que nós aprendemos isso? Tendo relacionamento com Ele. A gente só é cuidado quando a gente se relaciona com a pessoa. Quando você não tem relacionamento com uma pessoa, não tem como você saber o que acontece com ela. E esse filho também que ficou em casa, a gente via que ele estava na casa do pai, ele vivia com o pai, ele trabalhava para o pai, ele dormia debaixo do teto do pai, mas ele não tinha relacionamento com o pai. Por que a gente sabe que ele não tinha relacionamento com o pai? Porque ele esperava que o pai tivesse uma atitude perante ele e ele foi incapaz de ter essa atitude também perante o pai, de falar o que ele queria, o que ele desejava no coração dele. Isso é falta de relacionamento. Então a gente só conhece as pessoas por relacionamento. O cristão só cresce dentro do aprisco, dentro da igreja, dentro da sua vida espiritual, com relacionamento. Não existe uma forma de você conhecer a Deus que não seja se relacionando com Ele. Como que você se relaciona com Deus invisível? Como que você se relaciona com o Pai invisível? Que nós cremos num Deus que é invisível, que Ele não está materializado na forma, de uma estátua ou de uma imagem, de um quadro. Nós cremos num Deus vivo, que morreu na cruz e que ressuscitou, que foi considerado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque o Cordeiro, a ovelha, são animais dóceis. São animais que foram... O Cordeiro, ele era sacrificado na Páscoa, nós estamos hoje, domingo de Páscoa, era a ceia, era feita assim, o Cordeiro era sacrificado. E Jesus Cristo, ele é colocado como esse Cordeiro, ele é o sacrifício. No Antigo Testamento o Cordeiro era sacrificado, Então nós vemos que Cristo também foi sacrificado por nós, deu a vida por nós. E nós precisamos ter esse relacionamento com Ele, com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a melhor forma da gente aprender, porque senão nós vamos nos tornar religiosos, como aquele povo ali que criticava lá, via o cisco lá do outro, você come com esse povo. E eles nem se misturavam, eles não comiam, eles não tinham um relacionamento com os marginalizados. Eles não queriam saber dos marginalizados. Eles se achavam autossuficientes, eles se achavam melhores que os outros. Filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, se achavam que estavam acima do bem e do mal e também estavam perdidos também ali. E Jesus vem para trazer a luz a eles, para falar para eles que eles precisam mudar, porque não adianta você ser religioso, não adianta você estar todo domingo na igreja, não adianta você seguir as tradições, você se preocupar com a aparência e viver uma vida sem Cristo verdadeiramente. Então que a gente aprenda nessa lição que Jesus nos ensinou, que a gente aprenda a ter relacionamento com Jesus, que a gente não se perca pelo mundo, que a gente não fique perdido dentro da casa do Pai, que a gente não se deixe perder, porque às vezes as nossas escolhas, que faz com que a gente se perca. Às vezes por achar mais importante algo material ou algo que te faça se sentir mais importante, e isso faz com que você se perca. Que o Espírito Santo habite dentro de nós a cada dia mais, que Ele nos fortaleça, que Ele nos ensine, que possamos aprender a palavra de Cristo cada dia mais
e que a gente não deixe de cultuar o Senhor, não deixe de ter relacionamento com o Senhor, não deixe que os problemas aí da vida que a gente vai ter, e com certeza não vai ser o primeiro agora, esse que a gente está vivendo nesse momento, né? Que outros virão, mas que a gente possa permanecer ali com azeite nas candeias, né? Porque lá na parábola das virgens também, a gente vê que 5 eram loucas e 5 prudentes. Que não deixe faltar o azeite, que é o Espírito Santo, sobre as nossas vidas. E para que esse azeite não falte, para que esse azeite, né, não diminua, para que ele cresça dentro de nós, que é o Espírito Santo, a gente precisa de relacionamento. Então, que a gente pense nesse domingo de Páscoa, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que a gente pense na nossa situação enquanto cristãos. Que cristão eu tenho sido? Como eu tenho vivido a minha vida cristã? Como eu tenho vivido a minha vida secular? Como eu tenho vivido como uma ovelha desgarrada, perdido ou sem a luz, né, de Cristo me iluminando? Ou vivendo dentro da casa do Pai, mas de uma forma vazia também, sem amor pelos outros, sem amor pelos menos favorecidos, se preocupando só consigo mesmo. Então, que a gente possa repensar. Essas parábolas fazem com que a gente repense a nossa vida, que a gente aproveite esse momento de Páscoa para pensar no Cordeiro e pensar como que tem sido a minha vida cristã. Que a gente possa também refletir a cada dia como tem sido o meu trabalho, se eu tenho sido aquele que busca o perdido ou se eu tenho sido aquele que afasta cada vez mais, se eu tenho sido uma pessoa que ao invés de ajudar a pessoa a se chegar a Cristo, eu tenho feito com que ela se afaste mais ainda, né? Que eu estou de repente como cristão me julgando melhor do que o outro. E para Cristo, né, ele quer que todos se salvem, que ninguém se perca, e ele veio para todos. E quem somos nós para julgar entre o que é certo, o que é errado, quem é melhor do que alguém? Nós vemos nessa pandemia quantas pessoas que às vezes ali naquele momento ali de tristeza, de sofrimento ali dentro dos hospitais, têm tido um encontro com Jesus Cristo. Então, a gente tem que pensar nisso, que enquanto nós temos vida, nós temos esperança. E tudo é do Pai, nada não nos pertence. Então, quem sou eu para dizer que o Pai tem que dar isso para mim e X para o outro? Tudo é dele, tudo pertence a ele. E ele dá a cada um como quer. Muitos vivem a vida toda dentro da casa do Pai. Outros têm alguns momentos só perto do Pai. Vivem a vida afastada do Pai, mas tem aquele momento de retorno. E que a gente possa ver muitas pessoas tendo esse momento de encontro com o Pai. Nem que seja como o ladrão da cruz ali, que naqueles últimos momentos de vida, ele teve o privilégio de olhar para Cristo e falar para ele se lembrar dele. E ele falou, ainda hoje estarás comigo, né? Esse hoje dele. Então, que a gente tenha essa visão de não nos acharmos melhores que os outros e de pensarmos que a Ele é a honra e a glória, Ele é dono de tudo e Ele é dono de todos nós. E que possamos ser filhos obedientes, ovelhas cuidadas, protegidas pelo pastor. E que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração nessa Páscoa e que abençoe o seu lar, que você seja protegido pelo Pai, seja guardado pelo Pai nesse momento que nós estamos vivendo aí de Covid, nesse momento que muitas pessoas têm sido levadas, e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor possa resgatar muitas ovelhas dentro da sua casa e dentro do seu aprisco, dentro da sua família, dentro do seu lar, dentro da sua vizinhança, que muitas pessoas possam ser salvas e conhecer a Jesus de perto e ter relacionamento com o Pai.
Que o Espírito Santo fale melhor em seu coração e tenha um bom domingo de Páscoa. Em nome de Deus.